Nos rendemos à tua vontade, Santo Espírito. Nos rendemos a você nessa manhã, Santo Espírito, Consolador, infalível, imutável, Santo Espírito, amigo, protetor, que nunca me deixará, que não me abandonará, Santo Espírito. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia, queridos. Graça e paz, amém? Bom dia. Você está bem? Glória a Deus. Nós estamos estudando sobre unção e é maravilhoso, amados. Além de aprender e ensinar, nós desfrutarmos da unção, né? E a unção é algo propício, acredito que para nós, nessa manhã. E eu quero trazer algo nessa manhã que foi me deixado. Peço perdão um pouquinho aí pela voz, que ela está um pouquinho ruinzinha, mas até o final ela melhora. Amém? Sabe, amados, essa matéria unção é algo maravilhoso, em que a gente aprende mais do Senhor, a gente aprende mais sobre o que é unção. E durante esse tempo que a gente está aqui aprendendo sobre unção, essa capacidade do alto que vem sobre nós, para nos capacitar, para nos alcançar, para alcançar outras pessoas, amém? Porque a unção, ela vem para nos alcançar, e quando nós somos alcançados, nós somos aqueles que, os ungidos para alcançar as outras pessoas. Eu acredito que esse é o propósito da unção, e eu fico maravilhado com isso, querido, porque eu posso dizer por mim mesmo que, depois que eu entendi o que era unção, eu pude perceber que eu fui alcançado pela unção. Quando eu cheguei aqui no Verbo Praia, eu não tinha um pingo de noção ou de capacidade de fazer aquilo que eu faço hoje. É claro que as habilidades, elas foram crescendo, a vontade, o estudo, ele foi crescendo, mas eu não tinha um pingo de habilidade para fazer aquilo que eu faço hoje. Eu lembro que no sábado de oração que nós tivemos aqui com as mulheres, os meninos estavam aqui, eu, Abner, meu irmão, e a Fernanda começou a esmiuçar, né, esse tempo todo, desde quando nós chegamos aqui, do que nós éramos e do que nós somos hoje. E nós estávamos aqui na nossa conversa interna, rindo e brincando, porque realmente a gente percebeu que houve um alcance. Houve algo que nos transformou de lá de trás até agora. Mas eu lembro de uma vez em que eu sempre fui criado na música, desde pequenininho eu cantava lá, desde quando era menorzinho. E o auge, amado, para mim era tocar e cantar, que eu achava aquilo o máximo. E as pessoas falavam, rapaz, você vai cantar e tocar. Eu falei, isso é doideira, eu não vou conseguir. E eu lembro que ela até falou assim, o menino foi forjado no fogo. Porque quando eu cheguei aqui, eu não sabia fazer nada. Mas, amados, houve uma unção aí disponível para aquele tempo. Para que, eu lembro que eu chegava na igreja, eu tocava sentado no tecladinho de frente para o pastor, assim, para a primeira fileira, né? E eu lembro que a primeira música que eu cantei, assim, de supetão, foi Enche a Minha Vida, ó. Totalmente perdi. Eu falei, misericórdia. Eu lembro disso, aquele negócio... Foi assim na correria, e eu me lembrei daquele dia fazendo essa ministração, e a partir dali eu fui crescendo, fui avançando, e graças a Deus hoje, amado, com essa unção que eu fui alcançado naquele momento, aquela unção que estava disponível sobre mim, e sobre o meu coração que estava disponível para querer aquilo, para alcançar aquilo, eu fui alcançado.
E hoje, graças a Deus, eu consigo alcançar outras pessoas. Não somente naquilo que eu faço aqui, mas hoje, graças a Deus, eu consigo ensinar outras pessoas. Eu consigo fazer com que outras pessoas também alcancem através da unção que foi depositada sobre a minha vida. Sabe, queridos, que essa unção que está disponível, eu acredito que ela só vem para nós a partir do momento em que nós desejamos ela. Eu não posso querer algo daquilo que eu não desejo da parte do Senhor. E eu quero falar sobre algo diferente sobre a unção que é desejada sobre nós, que é depositada em nós. Aquilo que nós desejamos do Espírito, nós vamos obter. Mas existe um meio termo aí em que nós precisamos nos atentar. E o nome disso é comunhão. Eu fui muito tocado enquanto estava fazendo isso. E eu preciso entender que para que o Espírito se mova naquilo que é proposto para mim, eu preciso ter comunhão com Ele. Eu estava lembrando do porquê eu fui tão alcançado naquele tempo. Naquele tempo eu comecei a fazer o rema, eu comecei a me apegar ainda mais com a palavra, eu comecei a me apegar ainda mais com o Senhor. E sabe, amado, que as portas elas foram se abrindo, o favor foi acontecendo. Simplesmente, amado, o Senhor poderia sim repousar a sua unção sobre mim para me fazer tocar. Amém, isso é lícito. Mas, amados, entenda que quanto mais eu me acheguei ao Senhor, quanto mais eu tive comunhão com Ele, quanto mais eu desejei aquilo que Ele tinha para mim, mais fácil foi para o Espírito derramar a unção que estava disponível para aquele momento. Sabe, amados, aquilo não aconteceu somente no âmbito da igreja. Enquanto eu obtinha comunhão com o Senhor, enquanto eu obtinha comunhão com o Espírito Santo, o favor aconteceu dentro e fora da igreja. Eu me lembro de duas coisas em que a unção, ela estava assim, tão presente, que as pessoas olhavam para mim e falavam assim, na época eu não estava trabalhando, e as pessoas falavam assim, rapaz, vem trabalhar comigo, trabalha para mim, e a oportunidade, né, a gente aceita. Eu lembro que dessa primeira pessoa que falou para mim, um tempo depois eu fui dispensado dessa empresa, e na mesma semana, uma pessoa que estava eu e mais duas pessoas, e ela falou assim, eu preciso de uma pessoa que seja responsável, que seja isso, seja aquilo, que faça isso, que faça aquilo. Rapaz, eu nunca tinha feito isso na minha vida, mas eu assumi a responsabilidade. E me vendo naquela empresa onde eu estava, eu pensando, rapaz, a unção me capacitou a fazer aquilo que eu não sabia fazer. Sabe, amados, eu quero adiantar um pouco esse ponto do que nós vamos tratar. Mas sabe que a unção ela não está disponível somente para o serviço na igreja, para nós alcançarmos pessoas somente no serviço da igreja. A nossa vida não é somente na igreja local, mas nós temos uma vida lá fora. E essa unção que nos acompanha na nossa igreja, ela precisa acompanhar na nossa casa, precisa estar presente na nossa família, no nosso trabalho, no mercado. Nós temos uma vida secular e essa unção ela precisa estar presente. Mas para isso nós precisamos ter comunhão com o Espírito Santo. Nós precisamos estar cheios, nós precisamos ser guiados por Ele, para fazer aquilo que o Espírito deseja no momento oportuno. Mesmo que nós não saibamos, a unção, guiada pelo Espírito Santo, vai nos capacitar a fazer aquilo que provavelmente nós não saibamos fazer. Você entende isso? Que mesmo que nós não... Rapaz, eu nunca fiz. Mas o Espírito Santo está dando a oportunidade. Rapaz, a unção vai capacitar você para fazer. Eu tenho certeza que você já foi prova viva disso. Do tipo, não sei fazer. Não sei para onde vai. Mas se o Espírito mandou, Ele vai capacitar para fazer. E você foi lá e fez. Amém? E isso, amados, é comunhão. Abre comigo lá em Lucas. Eu trouxe exemplo claro de Jesus, que foi a pessoa que mais chamou a atenção. Lucas 4. Nós vamos ler aí bem partidinho.
Lucas 4, versículo 1 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Aí Jesus estava cheio do Espírito Santo e foi guiado ao deserto. Sabe, amado, que sempre, às vezes, quando a gente é guiado pelo deserto, não é para passar aprovação, não. É para falar assim, vou para o deserto, vou sofrer um pouquinho. Amado, entenda que quando Jesus foi guiado para o deserto, sim, ele foi tentado. Mas aí no versículo 14, olha só. Então Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para Galileia. Ou seja, o tempo que ele passou no deserto, ele estava se enchendo do Espírito Santo. Na NVT diz que ele voltou cheio do Espírito Santo. Então a oportunidade no deserto que ele teve, mesmo sendo tentado, ele voltou cheio do Espírito Santo. No versículo 16, diz assim: indo para Nazaré, onde foi criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito e de lá voltou influenciado pelo Espírito Santo. Amados, quanto mais nós temos comunhão com Ele, mais nós vamos ficar debaixo da influência do Espírito Santo. E com isso, nós vamos entender que nós fomos ungidos para tal coisa. Amados, o Espírito Santo não é somente uma coisa. Nós não temos que ter o entendimento de que Ele é somente uma pessoa. Ele existe sim, nós precisamos cada vez mais conhecê-lo. Quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, nós podemos conhecer a vontade dEle e conhecer aquilo que Ele deseja e nos mover nisso. E como ungidos, porque assim, a palavra Cristo no grego significa ungido, e se nós estamos em Cristo, nós somos ungidos, amém? Então, se eu estou ungido, eu tenho a autorização do Espírito Santo, eu tenho a disponibilidade do Espírito Santo para me mover e ser direcionado por Ele e ser guiado no caminho que Ele quer que eu seja guiado, para fazer aquilo que Ele precisa que eu faça. Mas para isso acontecer, é necessário que nós tenhamos intimidade. Não tem como nós sermos guiados pelo Espírito de Deus sem estar cheio da palavra e do Espírito de Deus. Essa é a realidade. Só é cheio da palavra, só é cheio do Espírito quem cumpre esse propósito. Quem é cheio dele. Eu estava lendo uma ministração e essa frase me chamou muita atenção. É necessário que entendamos que a unção não se compra, ela se conquista. A unção, ela não se compra, ela se conquista. E como eu conquisto essa unção? O primeiro passo é a questão da intimidade, da comunhão, entender aquilo que o Espírito deseja, para que eu possa agir conforme aquilo que o Espírito quer que eu faça. O segundo passo, diga assim: tendo um coração de servo. Aleluia. Deus tem um grande prazer em ungir aqueles que são servos. O maior exemplo disso é que Jesus, que era rei, deixou de ser rei e veio à terra. Isso foi uma atitude de servo. E a palavra nos confirma isso. Lá em Mateus 3,17, quando Jesus estava lá, pronto para ser batizado por João Batista, ele com o seu coração de servo, com sua atitude de servo, quando foi batizado, desceu uma pomba lá, uma imagem com uma pomba, e uma voz que disse: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Que maravilha, amado, quando Jesus foi batizado, veio uma pomba ali, e eu acredito que naquele momento Jesus foi ungido, mais uma vez.
E como foi maravilhoso como Jesus começou a servir ao Pai e começou a fazer coisas direcionadas por Ele. Coisas direcionadas pelo Espírito Santo. Aonde Jesus ia, ele era direcionado pelo Espírito Santo. Esse versículo está em Mateus 3,17. Nós lemos agora há pouco Lucas 4, que foi depois que Jesus foi batizado. E a palavra diz que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao deserto. Ou seja, aonde Jesus ia, ele era guiado pelo Espírito Santo. Sabe que Jesus não liderou o Espírito Santo dizendo: Espírito Santo, vem aqui, vamos ali que a gente vai curar uma galera ali, vamos fazer uns milagres. Não, amados. Foi Jesus que foi guiado pelo Espírito Santo para fazer aquilo que era preciso fazer naquele momento. E eu vou dizer, querido, muitas vezes a gente pensa que esse guiar do Espírito, esse estar disponível pelo Espírito, guiar as nossas vidas, nos conduzir, sermos ungidos para fazer aquilo que o Espírito Santo deseja na nossa vida, somente está atrelado à igreja, somente está atrelado ao ministério. É perfeito, amado, é maravilhoso nós sermos capacitados, nós sermos dirigidos e ungidos pelo Espírito para servir na igreja, para servir nos departamentos. Quão maravilhoso é, amado, você que é diácono aqui na igreja, você tem uma unção especial para quando uma pessoa chega ali na igreja, você dá um abraço, você curar aquela pessoa com um abraço. Nós, como ministros de músicas, quando nós estamos aqui tocando, há uma unção especial para poder manifestar a presença do Senhor. Eu estava lendo sobre Davi, enquanto Saul estava endemoniado, e existia uma unção sobre a vida de Davi, que quando ele tocava, os demônios eram expulsos. Que isso? Era uma unção que estava aqui, quando Davi tocava, os demônios eram expulsos. Isso é maravilhoso. Nós somos direcionados pelo Espírito e ungidos pelo Espírito para fazer essas coisas dentro da igreja, para alcançar as pessoas dentro da igreja. Mas, amados, o Espírito também quer alcançar as pessoas fora da igreja, através da unção que está na nossa vida. Sabe, amados, quantas vezes algumas pessoas chegam para mim e falam assim: rapaz, eu não sei porquê, mas você tem um negócio diferente. Já falaram isso para você? Você tem não sei o que é, você tem um negócio diferente. E isso é a unção de Deus sobre a sua vida. Para quê, amado? Para fazer as coisas que você precisa fazer, não somente na igreja, mas lá fora. Quantos aqui sabem que a direção do Espírito não se limita somente à igreja? Quantos aqui entendem que nós somos ungidos não somente para servir nas habilidades dentro da igreja, mas também lá fora? Amados, eu hoje faço estágio numa empresa onde 98% são de pessoas que já têm uma idade mais avançada. E elas chegam para mim com alguns problemas simples, coisas assim, bobas, banais, que a gente consegue resolver com 2, 3, 4 minutos. E existe uma pessoa lá na empresa propícia para isso, para resolver esse tipo de problema, mas ela nem sempre está disponível, ou ela nem sempre quer. E aí eu sou o plano B. Imagina uma empresa todinha praticamente me chamando para resolver problemas. E, amados, eu não me oponho, não. E a pessoa chega assim para mim: William, resolve o problema ali naquela impressora, que não sei o que está acontecendo lá. Eu falei assim: rapaz, eu nunca mexi com essa impressora na vida, mas vamos lá, vamos tentar. Aí me passam 10, 15, 20 minutos, eu vou lá e resolvo o problema. Porque, amados, eu entendo que existe uma unção sobre a minha vida e que ela está disponível, em que eu posso alcançar e fazer aquilo que eu faço dentro da igreja, também lá fora. E eu comecei somente com 2 salas, quando eu entrei lá. Hoje em dia, eu passo para bater o meu ponto, a menina: meninos, vem aqui que eu preciso da sua ajuda. O que é isso? É a unção disponível. Amado, entenda que há uma unção disponível para você fazer as coisas lá fora. Usufrua e use dessa unção que está disponível.
Sabe por quê, queridos? Muitas vezes nós estamos desgastados, e eu quero que você se atende muito para isso. Se atente para isso nesse momento. Quantas vezes nós estamos desgastados, extremamente cansados, porque preferimos fazer as coisas na força do nosso braço e não nos atentamos para as direções do Espírito Santo. E remamos, e lutamos, e fazemos, e não entendemos que o Espírito Santo está disponível, que exige uma unção que nos capacita a fazer aquilo que é necessário fazer. Quantas vezes, querido, nós estamos cansados, quantas vezes, querido, nós nos entristecemos, porque nós começamos a fazer algo e aquilo não vinga da maneira como nós pensamos. Quantas vezes que nós começamos um projeto, rapaz, eu vou fazer, e você está fazendo, mas o Espírito Santo não está fazendo através de você. Quantas vezes nós estamos cansados, nós transferimos isso para outras coisas da nossa vida. Quantas vezes no nosso trabalho nós somos frustrados, na nossa empresa nós nos entristecemos, na nossa casa nós estamos falidos, porque fazemos muita coisa com a força do nosso braço. E há um poder disponível para que nós usemos ele e nós não usamos. E eu digo novamente, nós lutamos, nós remamos, nós fazemos, e quando nós vemos que nada dá certo, a última opção, eu vou recorrer ao Espírito Santo, porque agora é o que me resta. Quando o Espírito Santo deveria ser a nossa primeira opção. Porque é Ele que tem as direções para aquilo que nós devamos fazer, Ele que tem as ferramentas necessárias para que nós façamos sem esforço. Você consegue entender isso? Amado, não é na força do seu braço que você vai fazer. Não é na força do meu braço que eu vou conseguir. Não sou eu que vou fazer. É o Espírito Santo que está sobre mim, que me ungiu para fazer aquilo que eu tenho que fazer. E é assim que deve ser na minha e na sua vida. Quantas vezes, vou dizer novamente, nós nos frustramos e nos desgastamos. E, amado, vou te dizer, existe uma habilidade assim, disponível. Existem portas abertas. Existem presentes assim, disponível para nós, e nós não usufruímos disso. E ela está disponível para mim e para você. Quantas vezes, amados, são lançadas pérolas nas nossas mãos? Quantas vezes riquezas são lançadas nas nossas mãos e nós simplesmente descartamos, porque não contamos com a habilidade do Espírito Santo. Nós não contamos com a unção do Espírito que está sobre a nossa vida. Quando ao invés de dizermos, não sei, não quero, não posso, não vou, nós precisamos e devemos dizer, rapaz, eu vou orar ao Espírito Santo. Você me dá um tempo. Quantas decisões, amados, nós talvez perdemos, aleluia. Quantas oportunidades nós perdemos porque nós dizemos não no momento errado, enquanto nós deveríamos consultar aquilo que o Espírito Santo acha. Sabe que a nossa vida poderia estar diferente se a gente ao menos consultasse a habilidade do Espírito Santo de falar assim, rapaz, eu não consigo fazer isso não. Eu não vou fazer isso não. Mas o Espírito Santo falando assim, você consegue, você pode, porque existe uma habilidade minha sobre a sua vida na qual você consegue fazer. Amado, eu falo por mim mesmo. Há um tempo atrás eu estava para decidir entre duas coisas na minha vida. E eu falei assim, as duas coisas eram muito boas. E eu decidi ficar com outra coisa boa.
que eu falei assim, não, isso aqui dá não para mim. Eu me limitei. E depois o Espírito Santo foi me mostrando, filho, com todo amor, com toda a graça, com todo favor, filho, você é capaz de fazer isso. Filho, olha só, a habilidade que eu te dei para você fazer é essa aqui. E eu estou dizendo isso, amado, porque eu sei que isso não acontece com ninguém aqui, viu? Estou dando exemplo, porque eu sei que isso aqui não acontece com ninguém. Mas às vezes, amado, nós perdemos tantas coisas que o Espírito Santo lança no nosso caminho, porque nós simplesmente não confiamos na unção que está sobre a nossa vida. Aleluia. Nós devemos confiar no Senhor e obter a comunhão com Ele. Lá em Lucas 22, 42, Jesus chamou 3 cabras para orar no monte, como de costume. E lá no monte, Jesus falou assim, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. E aí você pensa, mas a vontade de Deus, a vontade do Pai fez Jesus sofrer. A vontade do Pai foi levar Jesus à morte. Mas quantos sabem que no final as coisas não ficaram assim? Quantos sabem que no final Jesus venceu a morte? Amém? Mas Jesus apanhou, mas sofreu e tal. Mas quantas vezes, amados, nós estamos do mesmo jeito, sofrendo, penando, apanhando, tristes, porque não confiamos no Espírito, na habilidade da unção. Nós até conhecemos o Espírito Santo, nós até conhecemos e temos intimidade. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã, pelo Espírito, amado. Existe mais. Existe mais. William, o que você está falando aí, eu conheço. Eu tenho intimidade com o Espírito Santo. Eu tenho conhecimento dessa habilidade, da unção que está sobre a minha vida. Mas sabe que o Espírito Santo não se limita, querido. A unção, ela não se limita. Existe sempre mais de Deus. Existem sempre outras áreas na qual nós possamos ir mais fundo e conhecer mais da unção de Deus e conhecer mais daquilo que nós precisamos de Deus. Até quando nós vamos ficar, queridos, na força do nosso braço? E eu aqui não quero falar da confiança, mas aqui eu quero falar do que está disponível para nós. Essa habilidade do céu, que é a unção. Nós confiamos em Deus, mas nós precisamos também confiar na habilidade da unção. Eu vou dizer para você, querido, quando nós confiamos na habilidade da unção, a partir do conhecimento do Espírito Santo, da intimidade com o Espírito Santo, as coisas se tornam mais fáceis. As coisas se tornam mais fáceis. Você pode ver, querido, ao seu redor que as pessoas elas estão desgastadas, elas estão cansadas. Eu só ouço as pessoas dizerem assim, rapaz, eu estou tão cansado, rapaz, isso não está dando certo, isso está tão difícil. Só eu que ouço isso? As coisas estão tão difíceis, isso não está dando certo, eu não sei o que fazer. Nós recorremos ao Senhor, mas amado, deixa eu te dizer uma coisa, se empenha mais no Espírito Santo, se empenha mais em comunhão, se empenha mais em confiar no Senhor, que as habilidades elas vão chegar para a sua vida. Quantas vezes, amado, Jesus, quantas vezes nós fazemos mesmo em comunhão com o Espírito Santo, nós fazemos na força do nosso braço. E o Espírito Santo está dizendo nessa manhã, deixa eu fazer. Confia na minha unção sobre a sua vida. O Espírito Santo está dizendo nessa manhã, querido, deixa Ele fazer. Confia na unção do Senhor que está depositada sobre a sua vida. Você não tem o Espírito Santo dentro e uma unção sobre a sua vida e dentro de você à toa.
guardada aí, somente para dizer eu tenho, eu posso, eu faço. Não. Começa a agir debaixo dessa unção, com o conhecimento do Espírito Santo, para poder fazer aquilo que eu sei que você pode fazer, aquilo que você deve fazer, direcionado pelo Espírito Santo, debaixo da unção de Deus. Deixa Ele fazer. Não é na força do seu braço. Mas o Espírito Santo está dizendo essa manhã: ei, eu estou aqui. Deixa eu trabalhar na sua vida. As ferramentas estão diante de você. Deixa eu te ajudar. E as coisas vão ficar mais fáceis. As coisas vão ficar mais fáceis, querido. Enquanto eu estava escrevendo isso, Nicolas, vem cá. Nicolas não, Benjamin, vem cá rapidinho. Enquanto eu estava escrevendo isso, o Espírito Santo me deu, fica aqui embaixo mesmo, o Espírito Santo me deu um exemplo muito legal. Isso. Eu quero que você levanta o braço para mim, levanta o braço. Fica aí com o braço levantado, viu? O Espírito Santo me deu algo muito interessante, eu quero que você se atente para isso. Fica aí com o braço levantado, viu? Lá em Êxodo, abre comigo lá em Êxodo capítulo 17. Fica aí com o braço levantado. Corado, vem cá. Cá. Lucas, vem cá. Fica aí com o braço levantado, não abaixa não, viu? Chega um pouquinho mais para frente, meu filho. Cá. Mais para frente, mais para frente. Tu fica do lado de cá e tu vem pro outro lado. Pode ficar com o braço levantado. Vai nessa tua força, crente. Fica aí. Aleluia. Êxodo 17. Nós vamos ler aí o versículo 8. Fica com o braço levantado aí. Não baixa não. Isso aí, amados, foi um exemplo que o Senhor me deu enquanto eu estava orando sobre fazer as coisas com a força do nosso braço. Em que, enquanto há algo disponível para nós usarmos, que é o quê? Que é o Espírito Santo e a unção. Nós podemos fazer muitas coisas com a força do nosso braço, mas existe um auxílio que é a unção e que é o Espírito Santo. Fica com o braço levantado aí, abaixa não. Êxodo 17, versículo 8 diz assim: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redifim. Com isso, ordenou a Moisés e a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés, porém, levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava, não abaixa não, fica aí, abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Está cansando? Tá? As mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por debaixo dele, e nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro do outro, e assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e ao seu povo ao fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque hei de riscar totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Por que eu pedi para que isso acontecesse? Para que ele ficasse mesmo com a mão cansada. Para dizer para você, querido, muitas vezes nós estamos lutando, nós estamos fazendo as coisas com a força do nosso braço, quando nós temos o auxílio
do Espírito Santo e nós temos o auxílio da unção para fazer aquilo que nós devemos fazer. Porque com a unção do Espírito Santo e da unção, nós podemos vencer, nós podemos fazer, nós somos capazes de fazer muito mais. Existe algo disponível que é a unção e o Espírito Santo para nos sustentar e para que nós possamos fazer, para que nós possamos vencer, para que nós possamos avançar, para que nós possamos fazer aquilo que com a força do nosso próprio braço nós não conseguimos fazer. Obrigado, gente. Uma salva de palmas para essa galera aqui. Aleluia. E há uma unção disponível para isso, uma habilidade, uma ajuda disponível para que em meio às dificuldades do nosso dia a dia, nós possamos fazer de maneira fácil. E o Senhor está pronto para nos dar essa direção necessária, nos guiar no que é necessário. E isso é fruto da intimidade. Quando nós somos íntimos do Espírito Santo, existe uma unção que nos auxilia, o Espírito Santo nos auxilia a vencer, o Espírito Santo nos ajuda a avançar, e é assim que nós fazemos, e é assim que nós fazemos, e é assim que nós vamos. Ei, querido, eu quero dizer para você, existe uma unção disponível para você nessa manhã, existe uma habilidade do céu disponível para você nessa manhã, para você vencer como você deve vencer. Sabe, assim como Moisés estava lá no alto do monte, vendo os israelitas serem vencidos, mas existia uma habilidade, que era a unção e o Espírito Santo para sustentar eles a vencer. Existe uma habilidade do Espírito Santo, existe uma habilidade da unção sobre a sua vida, para fazer você vencer, para fazer você avançar nessa manhã. E eu não sei, querido, como você chegou aqui, eu não sei com qual dificuldade você chegou aqui, mas se aproprie da unção disponível nessa manhã. Se aproprie da unção disponível nessa manhã. Se eu digo para você, se encha do Espírito Santo, tenha mais comunhão com o Espírito Santo, e existe algo disponível para nós nessa manhã. É assim que nós devemos fazer. É assim que nós lutamos as nossas guerras. É assim que nós... Sabe, amados, quando eu lembro que eu falei com o pastor pra gente cantar essa música, e ele falou assim, rapaz, isso não é pra gente cantar não, vai lutar a sua guerra. Que guerra é essa que você vai lutar? Se nele nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. E quando nós cantamos, eu cismo do que ele fala, vem na minha cabeça. É assim que eu luto as minhas guerras. Mas, amados, que a gente luta esse tipo de guerra não é com a força do nosso próprio braço, não. É com a unção e o Espírito Santo. Nós até cantamos. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. A segunda parte como é? Pelo vale caminha junto a mim, certo que misericórdia e bondade segue. Quais são as nossas armas? Minhas armas são louvor e gratidão. É assim que eu luto minhas guerras. As nossas armas, elas não são a força do nosso próprio braço. As nossas armas são louvor e gratidão. As nossas armas são a unção do Espírito Santo e a comunhão com o Espírito Santo. Essas são as nossas armas. E é assim. E assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto. É assim. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Mais uma vez, diga pelo vale. Pelo vale. Pelo vale. Caminho
junto a mim. Certo que misericórdia e bondade seguem-me. Minhas almas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. Eu creio que a morte vence. Levante a sua voz nessa manhã e cante ao Senhor tudo que Ele tem feito sobre a sua vida. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Talvez você esteja com dificuldade nessa manhã, querido. Talvez você olhe e diga assim: eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu estou cercado. O inimigo é maior, as dificuldades são grandes, o que é que eu vou fazer? Eu, querido, convido você nessa manhã, você levantar as suas mãos e pelos olhos da fé, você dizer assim: parece que estou cercado, parece que as dificuldades são maiores, parece que os problemas são maiores, parece que eu não vou conseguir, parece, só parece, só parece. Ei, abra os seus olhos pela fé, abra os seus olhos pela fé, que o impossível, aquilo que é difícil, está vindo no chão agora, que há uma habilidade repousando sobre a sua vida. Eu declaro nessa manhã uma unção, uma unção, uma unção, uma unção, uma unção diferenciada, para fazer você ser capaz de fazer aquilo que você ainda não fez, para agir da maneira como você ainda não agiu, em ousadia, em poder, guiado pelo Espírito Santo. Existe uma unção nessa manhã disponível, tome posse dela nessa manhã. Oh, parece que estou seca, mas sou, Ele não te deixa. Parece, parece que estou. Há um poder disponível, uma unção, um auxílio do Espírito. Oh, parece que sou guardado por ti. Parece. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto. Oh, assim que eu luto, assim que eu luto. Sobre a vida dos meus irmãos essa manhã, eu declaro, Senhor, o teu favor, Deus, sobre a vida de cada um nessa manhã. Uma unção disponível, Senhor, uma capacidade do alto, uma habilidade, ferramentas, facilitando caminhos nessa manhã, facilitando caminhos nessa manhã. Facilitando caminhos essa manhã. Ei, querido, você não vai mais andar cansado, você não vai mais andar desgastado, você não vai mais andar triste, você não vai mais andar cabisbaixo, porque o Espírito Santo está entregando para você nessa manhã uma habilidade, uma nova unção, unção fresca, unção fresca, unção fresca, unção fresca, vinho novo, vinho novo, vinho novo, alegria, 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 unção fresca, unção fresca, refrigério, refrigério do alto, respostas, facilidade, favor, favor,
favor dos homens, favor dos céus, uma habilidade, ferramentas sendo entregues na sua mão, ferramentas sendo entregues na sua mão, para você usar elas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa. É assim, é assim, é assim. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas, assim que eu luto minhas guerras. É assim, assim que eu luto minhas, assim que eu luto minhas, assim que eu luto minhas. É assim. Deixa o Espírito Santo agir, querido. Não tenha pressa. Nós tomamos posse, Espírito Santo, nessa manhã das suas habilidades. Nós recebemos essa nova unção. 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 Oh. Unção do teu Espírito, unção que capacita, que nos habilita, uma unção. Começa a ver as impossibilidades caindo no chão nessa manhã, querido. Começa a ver as dificuldades vindo ao chão. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti. Parece que estou secado, sou guardado por ti. Parece que estou secado, mas sou. É assim que eu luto minhas guerras. É assim. É assim. É assim.